Oi, gente, mais um episódio do Pipotec. E hoje com uma mulher maravilhosa, Renata Franco, que é mãe, empreendedora, uma mulher de viagens e corajosa. Então, a Renata vem contar pra gente a nossa história e falar um pouco sobre esses desafios de ser mulher e empreendedora, mulher e líder e equilibrar família, filhos e todos esses desafios, né, de toda a jornada de carreira dela, mas principalmente do momento que ela está agora empreendendo fortemente. Então vamos ouvir a Renata e eu sei que o que não vai, não, que não vão faltar são ensinamentos maravilhosos para a gente se inspirar e poder fazer várias trocas. Renata, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja super bem-vinda e vamos lá. Pode começar contando a sua história, falando um pouquinho de você e contando a sua história. Oi, Kari, obrigada a você pelo convite. É sempre um prazer contar um pouquinho, né, de tudo que a gente já fez, já passou aí desde os 17 anos que eu trabalho e quem sabe poder inspirar outras mulheres e Sim, meninas, que acho que esse é o nosso grande objetivo aqui, né? É, com mostrar que dá certeza. certo. Às vezes a gente fica meio doido, mas dá certo. No final a gente Adorei o consegue. meio doido. A gente Ah, fica é, meio faz doido, parte. precisa dormir um pouco mais de vez em quando, porque passa algumas noites sem dormir, mas no final dá certo. No final dá certo, a gente sobrevive, estamos aqui. Sim, estamos aqui e sobrevivemos, exatamente. É. Então, vou contar um pouquinho como eu comecei, na verdade, né? Uhum. Eu, eu tinha, como eu disse, quando eu comecei com 17 anos, eu sempre gostei de viajar. Sempre foi minha paixão. Acho que meus pais viajavam com a gente e tal, e eu comecei a ter essa paixão por viagens. Também não é difícil, né, ter paixão por viagem. Mas, Não, não enfim. é. E aí, eu falava, o que que eu posso fazer na vida para viajar mais, né? Eu quero viajar o mundo inteiro. E foi aí que eu fui conhecendo algumas pessoas e acabei sendo guia da Disney. Então eu Olha, ia, é, muito legal. Eu fui atrás, né? Conheci um, conheci outro, me enfiei e eu era, né, não tinha nem 18 anos ainda, levava grupos para Disney. O primeiro grupo que eu levei foi um grupo de 15 anos, de comemoração de 15 anos. E eu, meu Deus, eu tenho 17. vou E eu comemorar fui junto. quase isso. Só que eu era tão responsável, cara. E Uhum. eu era mais responsável do que eu sou hoje, tá? Com 17 anos. E eu levei esses adolescentes, como eu na época, né? E eram 40 de 15 anos. Bom, e assim começou minha vida, né, trabalhando com turismo. Nunca mais parei. Depois desse grupo, eu ainda levei alguns grupos. Acabei fazendo faculdade, fiz administração, mas fiz hotelaria também para estar perto do turismo, né? Porque o que eu queria era isso. Sim. Mas como eu fazia administração, sempre alguém me trazia aquela coisa, ai, vamos para a área financeira, tal. E eu, ai, meu Deus do céu, mas eu gosto de viajar, eu quero viajar. E aí fui ficando no turismo, né? Comecei como guia, e depois fui trabalhando como organizando viagens de incentivo, que são viagens para empresas. E eu adorava Uhum. fazer isso, porque as viagens que você realiza para a empresa são viagens normalmente super inusitadas, que o dinheiro não compra, né? Você tem que usar a sua criatividade. São viagens, na maioria das vezes, super luxuosas, né? Assim, e todo tipo de luxo, né? Principalmente experiências. Então, isso Uhum. me encantou, né? Muito, muito, muito. E eu tive a sorte de sempre ter trabalhado também com mulheres incríveis. Então, desde o início da minha carreira, eu tive chefes, mulheres, né? Que sempre me Que massa. inspiraram e que davam conta, né? Que eram mães, eram casadas, tinham família, tudo, e também uma super carreira. Então, eu acho que eu dei sorte, né, com relação a isso, de sempre ter à minha volta mulheres e pessoas que eram inspiradoras e fazendo o que eu gostava, né, que eu amava.
Eu brinco que hoje em dia, às vezes eu até, assim, sem tentar assim, não quero ser polêmica, mas eu falo isso, ensino isso para os Pode meus ser filhos até. polêmica, não tem problema. Não, é porque eu vejo hoje em dia a molecada não sabe nada, né? Tá aprendendo ainda muita coisa e eles já, enquanto eu vou ganhar, trabalho aquele horário fixo e vou embora. Gente, eu trabalhava, juro, de graça, eu ficava de madrugada trabalhando porque eu queria aprender, né? Então, assim, Sim, era uma paixão mesmo, né? E eu acho que para você ter uma carreira de sucesso, passa por isso também. Você, às vezes, não é só sim. pelo dinheiro, né? Assim, claro, ele é muito Não. importante, mas não é só por isso, né? A paixão, acho que ela vai te levar para um outro lugar, né? Vai te tirar do lugar comum numa carreira ou na vida mesmo. Sim, sim. E, Eu acho que a e isso, paixão ela constrói coisas, né? Então, quando você quer construir sim, algo, e aí eu sempre falo, cada um tem a sua definição de sucesso, né? exato. Para alguns é construir, outros é equilíbrio, outros é poder viajar, né? Outros é ter É mais verdade. liberdade, é... outros é construir uma empresa, né? Deixar um legado. Então, cada um tem uma definição de sucesso, mas sempre quando eu olho para minha trajetória e você falando da sua, e o que não faltaram aqui foram pessoas incríveis nesse podcast, todo mundo que eu conversei tem esse discurso do eu precisei trabalhar muito, Sim, com eu precisei certeza. estudar muito, né? Eu precisei fazer horas a mais. E para qualquer coisa, né? A gente está aqui falando de empresária para empresária, ok, é outro, um universo, mas quando eu olho para Sim, outros universos, as pessoas que se consideram de sucesso, não sou eu que estou considerando, elas se consideram pessoas de sucesso, elas também. Eu tive que ralar muito, eu tive que fazer muitas horas, eu tive que sim. depois aprender a equilibrar. Mas durante uma grande fatia da minha vida foi uma loucura. Depois a gente começa a tentar equilibrar os pratos. Não, e sempre assim. E eu sou uma pessoa também que eu sempre prezei muito o meu lado pessoal. Nunca Uhum, deixei de fazer as coisas que eram importantes para mim, né? Isso é algo importante. Eu nunca deixei de cuidar da minha saúde, fazendo meu esporte, de estar com os meus amigos, nunca deixei, né, de estar com a minha família, tirar férias. É possível equilibrar tudo. E desde sempre foi assim. sim. Então, o fato de você trabalhar muito não significa que você não possa encaixar um tempo ali para sua ginástica, por exemplo. Não ter que acordar mais cedo, é verdade. Não sei Mas que faz acordar mais parte. cedo, dormir mais tarde. Dormir mais tarde. Tem alguns períodos aí que você dá uma faltada, né, Isso, nas isso. aulas. É, eu, Mas, eu, eu, eu sou de uma linha diferente. Você falou assim, dá para equilibrar tudo? Eu digo, dá para fazer tudo. Né? Mas eu cheguei num momento que eu falei assim, não dá para equilibrar. Isso que o pessoal fala que equilíbrio que dá para fazer tudo de forma equilibrada, não. Eu faço tudo, mas eu desequilibro aqui, depois eu equilibro cá, deixo esse prato cair, vou fazendo assim. Então tem uma semana que eu não vou à academia porque tá uma loucura, mas na semana seguinte eu volto e sigo, né? é igual, Tem, eu sou tem, igual, eu sou igual. tem semanas que o marido vê assim, pô, você não vai parar de trabalhar, não? Essa semana não, mas tá acabando. Já Tá tô terminando o acabando. que eu tô fazendo. Então, eu acho que é isso. A gente Exatamente. vai criando essa mágica que eu brinco, a mágica de, e sim, agora eu vou deixar quebrar o quê? Pelos próximos dias, porque não Exato. dá para fazer tudo, mas não dá para fazer tudo, né, perfeito, com todo É mundo o verdade. tempo inteiro. Isso é muito bom que você acabou de falar. Em nenhum momento que eu falei até agora, eu falei, dá para ser perfeito em tudo, né? Que eu acho que isso é muito importante também. A gente Também. não, apesar de eu me cobrar sempre, né? Porque eu acho que para a gente também chegar, no meu caso, né? Na minha realização, eu precisava fazer as coisas muito bem feitas. Então, eu estou sempre me cobrando. Hoje em dia, não mais. Acho que isso vem com a maturidade, né? Hoje em dia é bem isso que você Uhum. falou. A semana passada eu tive um monte de compromisso de trabalho à noite, vamos supor. Essa semana eu não saio de casa, ninguém me tira, né? Então, assim,
Mas é bem isso mesmo, né? É que por acaso aconteceu isso mesmo. Semana passada eu tive 3 noites, tanto eu quanto meu marido, a gente teve compromissos, jantar, evento, até na minha casa eu tive. Aí hoje, que a gente tem um combinado, que isso é legal também, que toda quarta-feira a gente faz um programa só nós dois. Que também é Eita, importante para parece que manter o quarta-feira é o casamento. dia escolhido, né? Aqui em casa também é quarta-feira. É, quarta-feira, então ótimo. Mas só que como a semana passada a gente ficou tão ausente, hoje a gente falou assim, não, hoje vamos ficar em casa, assistir um filme que vai ser o nosso momento vai ser esse, né? É isso que a gente quer. Então Sim. acho que é isso, né? Tipo, Acho que esse é o equilíbrio, né? Que exato, a acho gente que vai esse é o encontrando. equilíbrio. E você É. sabe que é impossível ser perfeito em tudo mesmo, às vezes vai falhar aqui, mas aí depois você recupera de outro jeito. E, e é isso, a vida real é essa, né? É. Não E, existe e assim. quando a gente olha, a gente fala muito da perfeição e existe uma cobrança em cima da gente. A gente se cobra, né? Tem uma cobrança social em cima de nós mulheres. Acho que em cima de todo mundo, mas eu acho que nós mulheres mais. Sim, Só que eu costumo dizer, fazer bem feito já dá um trabalho danado, né? Então tá exato. todo mundo preocupado em fazer perfeito, mas o fazer tudo, o nosso trabalho de uma forma bem feita, com excelência, né, que entregue valor, já é um mega desafio. É, Já dá trabalho danado. Né? Qualquer coisa que nossa, a gente se muito. dedica já dá muito trabalho. Qualquer coisa, poxa, isso aqui ficou bom. Ah, ok, eu até mudaria, mas ficou bom. O bom já dá muito trabalho. É verdade, sem dúvida. E também acho que é importante você ter pessoas ao seu lado, isso é algo que eu busco muito, sempre. Ter pessoas que te ajudem e agreguem, né? E que você possa Sim. delegar. Eu não tenho problema com isso, sabe? De delegar, de fazer com que as pessoas cresçam, né? Eu sempre adorei ver Uhum. a minha equipe crescendo, as pessoas conquistando os seus lugares, ou, sabe, o lado pessoal, puxa vida, você está aqui há tanto tempo trabalhando às vezes, né? Está tantos dias aqui trabalhando pesado, Sim, sim. tira hoje, vai ficar com a sua família, ou então vai fazer Uhum. alguma coisa. Então, é legal também você ter pessoas do seu lado, é importante, porque sozinho ninguém Muito, consegue muito. nada, Não né? consegue. Então, eu nunca, ao contrário, assim, eu delego, eu deixo as pessoas fazerem, me ajudarem, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu acho que isso é muito importante. Aquelas pessoas que acham que só elas podem fazer bem feito e pegam tudo para elas, acabam adoecendo, porque é impossível, né? É Não tem impossível. como. É É impossível. impossível e você cria dois movimentos no seu time, né? O movimento de se você só você sabe fazer, só você consegue fazer, as outras pessoas não vão ter oportunidade de fazer, experimentar, errar, Lógico. crescer. E segundo, que a gente também vai tirando, né, das pessoas as suas responsabilidades e aumentando a nossa. E na hora a corda Não vai dá. romper. A gente explode, é Não dá. verdade. Não dá, a gente explode, a gente começa a ter comportamentos e atitudes que não são nossas porque a gente está sobrecarregado. É, Isso em todos os exato. lados. E eu te digo, é um desafio delegar, viu? Ainda bem que você conseguiu rápido e cedo. Mas é um Cedo desafio. não, a gente aprende, né? É um desafio. É No porque tem início gente que ainda não. tem dificuldade, viu? Mas é muito É, difícil, é difícil. Principalmente é, quando a gente tem muita paixão pelo que a gente faz, parece que quando a gente sim, está abrindo mão de algum. Ai, mas eu fazia isso. Eu amo. Ok, mas você vai fazer outras coisas. é. E vai abrir Não, espaço para fazer outras coisas. não tem como crescer sem você delegar, sem você ter pessoas Não, não tem. competentes ao seu lado, né? Que você confie. Isso para mim é o início do segredo do sucesso, né? Eu tô numa uma Sim. nova, eu não tô pulando aí etapas, mas tô numa nova um novo desafio aí profissional, uma nova empresa. E o mais difícil para a gente é conseguir fazer uma equipe que seja, eu brinco de A-play, brinco não, né? Mas de A-players, né? Que são pessoas
super competentes. Claro, a nossa função também é ajudar, transferir conhecimento, e a gente adora fazer isso. Mas é importante ter pessoas boas que Sim, queiram estar ali com você, né? Assim, vestindo a camisa junto e pensando, ou melhor, rumando para o mesmo caminho. Então, isso é o mais difícil. Acho que isso é o grande desafio de montar uma empresa. É montar sim, um time concordo. que se complete Montar um e time que que se complete. isso é o nosso grande desafio. Às vezes a gente se erra, É, né? Você aposta numa pessoa, aí ela vem e fala, puxa vida, não é bem isso, não dá certo, aí você tem que trocar. Então, até você conseguir montar esse time, eu acho que é a parte mais difícil aí numa empresa. Mas se você não buscar sim, pessoas muito qualificadas, a chance de dar certo é mais difícil, é menor. sim. Sim, não, super concordo. Eu costumo dizer que quando eu vou contratar alguém, eu sempre estou tentando contratar alguém que vai fazer alguma coisa melhor do que eu. Sim, Olha, essa pessoa sabe mais do que eu, tal coisa, pessoal. Essa pessoa faz melhor do que eu, tem uma trajetória diferente da minha, né? Então é um desafio. Toda essa parte de formação de time, ela é desafiadora. Formação e construção, né? Depois que a gente é, contrata, fazer com que a pessoa entenda, se conecte, né? Que é. queira estar, queira resolver. Não, e hoje em É, dia é, não é o, é o difícil, né? desafio. Você aprender com os outros, porque tem tanta informação nova, tanta Sim, diversidade. Eu aprendo todo dia, né? todo Então, dia. todo segundo eu tô aprendendo. Então, é gostoso até, né? Eu adoro aprender, Ah, né? eu adoro. Eu adoro. Eu tava falando, É. que já foi, eu gravei recentemente um episódio, a gente chamou de curiosidade intelectual. Ah, que Não sei massa! sobre isso, deixa eu descobrir. Não sei Que fazer legal! isso, me dá que eu faço, porque eu vou aprender a fazer. Aí a gente estava Adoro aprender. conversando e a gente chegou a essa expressão, uma curiosidade intelectual que faz parte da pessoa, né? Então, tudo é novidade. Você vai para um lugar diferente, você quer experimentar as comidas. E você que é uma mulher viajante, eu adoro viajar também. Então, quando eu chego no lugar, eu quero experimentar as coisas, eu Também. quero vivenciar os espaços, porque tudo para mim é aprendizado. Eu tô É, ali, eu não estou só me divertindo, eu estou experimentando, vivendo sim. espaços diferentes, né? Ah, é muito interessante. Eu acho que o bacana de viajar também é isso, né? Assim, adquirir conteúdo para sua vida como um todo, né? Essas Sim, experiências, essa sim. cultura diferente que você conhece. Eu também sempre gostei de experimentar, só não gosto daquelas coisas esquisitas lá que tem normalmente na Ásia, isso eu não como, mas o resto eu gosto. E sabe o que eu acho legal? Eu, como eu trabalho com viagens e levo brasileiros há 30 anos Uhum. para conhecer o mundo, eu acho bem interessante acompanhar essa evolução do viajante brasileiro, né? Lá atrás Uhum. eu levava muitos grupos assim. Primeiro era para Miami, Orlando, depois eles iam para Nova York, depois para Paris, Londres, Itália. Tinham um jeito de viajar, né? Assim, só o fato de estar lá já era o máximo. E é realmente, mas a Uhum. curiosidade não era tão aguçada com relação a, sei lá, museus. A gente até falava, não vamos dar museu Sim. porque não é a característica do brasileiro. Sério? Olha Lá só. atrás era assim. E essa Uhum. evolução que eu acho bacana. Hoje em dia, o brasileiro já aprendeu a viajar. Ele adora viajar, né? Quem pode, obviamente, Sim, sim. e tomara que cada vez mais a gente consiga que mais pessoas possam ter a oportunidade de viajar. E o interesse também ele se aprimorou, né? Então hoje em dia o brasileiro ele gosta de ir para destinos novos, está conhecendo mais o mundo, outras culturas, ele quer experimentar comidas diferentes, Uhum. conhecer a história dos lugares que Sim. antes não interessava muito, né? Assim, o que eu estou falando eu vivi muito isso, essa evolução do viajante brasileiro. Isso é bem interessante. Eu fico muito feliz que hoje em dia a gente quer ir para às vezes
para um Nepal da vida, né? E você quer ver como eles vivem lá, não é simplesmente ir por ir. Vamos ir longe, né? No Peru, outro dia a gente fez uma viagem para o Peru super interessante, onde os nossos viajantes eles participavam de uma atividade dentro de uma comunidade peruana que Olha era que delícia. autossustentável, né? Antigamente ninguém pensava, não vou, o que me interessa isso? Hoje em dia não, a gente quer conhecer mais. E eu acho tão legal ver essa evolução, pelo menos na área de viagens, né, que é onde eu trabalho, eu acho muito interessante, assim. E cada vez que eu ofereço um grupo aqui dentro da empresa, a gente tem esse objetivo. Olha, o que a gente vai dar de cultural para esse grupo? O que a gente vai oferecer que eles nunca fizeram e nunca fariam sozinhos? E não é mais a experiência de ficar no melhor hotel da cidade. Isso daí não. Isso é super legal, lógico. Mas eles estão buscando mais, né? Eles estão buscando uma culinária Eu vou local, como é experimentar, feito né, isso, lá. como experimentar a cultura local. E eu acho isso muito Muito bom. bacana, né? Muito bom. Eu Sim, fico sim. E eu acho que feliz. isso é fantástico, porque a gente aprende. Eu fico pensando, hoje as empresas falam tanto de diversidade, né? E não só diversidade de gênero, tal. Não, não é isso. É diversidade de pensamento, inclusive. E eu acho que a viagem, de alguma forma, ela toca nessa parte, né? Você conhece pessoas diferentes, comidas diferentes, sabores que você, uau, eu nunca comeria isso. Uau, eu nunca iria para esse lugar. Poxa, É, esse país funciona. Por que que lá no meu ainda isso não funciona? Por que que aqui tem um transporte que funciona para todo mundo? Esse ainda, lá a gente não conseguiu o que que tem de diferente. Então a gente começa a estabelecer comparações que não é comparação de ruim e bom, mas muitas vezes comparação, poxa, tem uma estratégia nesse país que é interessante, por que não fazer lá? Né? Por que que a gente não exatamente. começa a discutir isso aqui? É, E eu acho isso fantástico. Eu acho que abre assim um também. mundo de oportunidades. Eu que sou uma leitora, adoro ler. Eu falei assim, gente, vou para tal país, deixa eu arranjar um escritor, uma escritora para já ler o Ah, livro que legal. e começar a mergulhar nesse universo. Então, acho que o que eu chamei lá de curiosidade intelectual, essa curiosidade, né, de permitir vivenciar coisas diferentes. E aí tem uma coisa interessante que você falou, que eu anotei, que eu achei o máximo, quando você contou lá de levar os grupos para Disney, você falou assim, eu era mais responsável, né, até do que eu sou hoje, eu achei o máximo, eu super me identifiquei. Quando eu olho para mim lá nos 17, 18, 20 anos, gente, eu era tão responsável. Sabe, aquela pessoa que vivia com a roupa impecável, que eu não sujava, chegava Exato, sempre tudo, chegava na casa no mesmo horário, tudo assim, esquematizado. E eu já sou outra pessoa, parece que eu me permito mais, né? Eu me exato. permito ter uma rotina diferente, fazer coisas diferentes. Inclusive, quando eu olho a minha lista de coisas que eu quero fazer antes de morrer, que eu tenho essa lista, tem um monte de coisa que eu nunca imaginei fazer, que eu não faria nunca, né? Então, eu queria entender um pouco disso, o que que mudou, como é que você enxerga essa Renata que se permite mais. Eu acho que é bem isso que você falou também na sua pergunta, aí já tem um pouco muito da minha resposta. Eu acho que eu era muito certinha, né? É, tinha que ser a melhor aluna da classe, tinha que ser tudo perfeitinho, e estava buscando o meu espaço também, né? Eu Sim, entendia sim. que eu tinha que ser assim para poder ser vista, para poder conquistar um emprego, né? Para, enfim, para começar a realizar o meu sonho de vida, né? De, enfim, ter uma carreira, de me sair bem nessa carreira. Então, quando você está nessa posição ainda mais jovem, você precisa provar algumas coisas para as pessoas ainda, faz parte, né? E acho que se não fosse por isso, eu não teria Sim. chegado onde eu cheguei. Então, não é que eu acho que as pessoas não têm que ser certinhas, não. Acho que tem que ir atrás, tem que ser estudioso, tem que tentar ser o melhor nesse momento de vida, faz parte, né? Uhum. Mas com o tempo, quando você já conquista seus espaços, né, e quando você também vai amadurecendo, você vai passando por situações onde você vê que isso
aqui, puxa, eu já conquistei meu lugar, não preciso, eu posso me permitir um pouquinho mais, né? Posso arriscar num, Sim, num outro, num outro lugar, né? Então, eu acho que sempre foi assim, eu sou menos responsável brincando, mas sempre foi tudo muito planejado e com segurança, né? Na verdade, no eu tenho fim das certeza, contas, imagino. a responsabilidade ela nunca vai sair de mim. Mas você, você faz aquilo que não é convencional, né? Aquilo que não é o que uma boa moça faria, porque você quer experimentar e se der errado, você já sabe o que Sim, vai acontecer se der errado, né? Então, eu acho que você saber meio que as consequências faz com que você arrisque mais aí, é isso sem demais, eu ter acho tanto medo, ótimo. né? É, Eu acho não, importante esse equilíbrio entre responsabilidade e se permitir mais. Não, eu uso a palavra e por que não? E por que que eu não vou? Por e que que eu porque, não vou fazer isso? exato. O por Uma que coisa não? engraçada que eu fazia, assim, logo que eu tive essa experiência inicial de guia, comecei a trabalhar com viagens Uhum, de incentivo, quando eu tinha 24 anos, eu decidi que eu também, ao mesmo tempo, eu não gostava muito que as pessoas ficassem me dando ordem. Eu tinha também meu lado uhum. rebelde, de querer fazer do meu jeito, né? E eu sempre Sim, gostei sim. de inovar, de fazer diferente, eu sempre tive esse olhar diferente. O que eu posso fazer de diferente que essa pessoa não está fazendo, que essa empresa não está fazendo? E aí eu quis montar a minha própria empresa de viagem de incentivo. E eu montei com 24 anos. Então, assim, eu ainda não tinha Gente, muita que massa. experiência, a verdade é essa. Eu sou meio que uma empreendedora Uhum. autodidata. Porque com 24 anos você acha que você sabe tudo, mas hoje eu sei que eu não sabia. Mas Não, tudo bem, não tem exatamente. problema, porque deu certo do mesmo jeito. E aí eu ia, só que eu parecia ser muito mais nova do que 24 anos. E quando você fecha a viagem de incentivo, é muito interessante porque muitas vezes você fala, às vezes, com o presidente da empresa. Todo mundo quer dar palpite na viagem. E são verbas altas, né? São Sim. milhões. Imagina levar, às vezes, 200 pessoas para algum lugar do mundo, né? E aí eu falava, gente, ninguém vai confiar em mim. Imagina que alguém vai confiar numa menina para levar os seus maiores clientes para algum lugar, uma empresa nova. O que eu fazia? Primeiro eu me vestia para parecer mais velha, né? Eu colocava um Uhum. óculos bem, né? Tipo esses que eu uso hoje, eu uso óculos de verdade. Eu tinha um óculos redondinho, que eu punha. Não, conta mais, tô adorando, tá massa. Mas, Essas estratégias são excelentes. mas eu tinha que fazer isso, porque eu achava que as pessoas não iam confiar numa. Hoje É. o mundo é até mais assim, com essa coisa de startup, né? Ao Uhum. contrário, o jovem tem necessidade. Não, mas há 20 e poucos anos atrás não era assim. Então eu ia com um óculos, com uma roupa toda assim de taierzinho, parecendo uma velhinha. E assim eu ia conquistando as pessoas. Hoje é o oposto. Eu vou numa reunião, né, com uma startup, eu tenho que ir de tênis, fazer e calça jeans, que eu tive que fazer uma limpeza no meu armário. Assim, eu não, principalmente durante a pandemia, né? Eu falava, gente, Sim. agora eu sou uma startupeira. O que eu vou usar? Eu não posso mais usar aquele taier, aquele salto alto. Não, eu chego na reunião, tem que chegar de tênis, de camiseta do Pinguim, né? Não é uma, tem que ser a camiseta da startup. Então, essas mudanças são muito legais, né? Assim, a gente São, são. olhar para isso e se adaptar, eu acho que. Então, isso que eu falei isso por causa de arriscar, né? Tipo, ser mais ou menos Não, responsável. Pô, uso tênis na reunião e tá ótimo, tô super. Se alguém não gostar, azar. Mas tô confortável, mas pelo acho que menos. esse é o permitir-se, né? Permitir descobrir É, novas formas de viver, de fazer, né? De viajar, de é, empreender, de se conectar com o cliente de um jeito completamente diferente ou do jeito que ele precisa, né? Eu acho que esse é exato. o que a gente vai amadurecendo e se permitindo mais. O porquê não? E por que não ir de tênis? E por que não ir com uma blusa assim? Ou ir para um lugar completamente diferente?
Não, adorei. Eu, E o pinguim dessa história? Onde é que entra? ai, o pinguim, meu xodózinho, adoro o pinguim. Então, assim, exatamente pelo mesmo motivo que eu montei a minha primeira empresa com 24 anos, que era uma coisa de fazer algo diferente. Naquela época eu já montei com as minhas sócias eram mulheres, e a gente Aham. já trouxe muita coisa, sabe? Então tudo que me incomodava no dia a dia, já com 24 anos, a gente falou, puxa, a gente tem que fazer diferente. Então eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, várias mulheres da empresa também estavam grávidas. Aí eu falei, gente, todo mundo tem que amamentar, não quero que ninguém venha para cá e deixe o filho em casa sem, né, já vai para mamadeira, Uhum. não. Fizemos um berçário, então todo mundo podia levar o bebê, todo mundo que teve filho levava o bebê, podia amamentar. Naquela época que ainda isso não era muito forte, né? Eu lembro que só a Natura, que eu ia visitar a Natura e tinha lá o berçário, só que a Natura era gigante, eu não, eu Sim. não. Então, assim, esse pensamento, né, de o olhar pelo colaborador, o olhar pelas mulheres, isso sempre esteve presente na minha vida profissional e nas minhas empresas. E aí eu saí, né, vendi essa minha empresa depois de 10 anos para um grupo grande, um grupo familiar de turismo, e lá eu fiquei por mais 10 anos. E aí eu era sócia, mas não era uma empresa só minha. E depois de um tempo, eu comecei a perceber que os valores estavam diferentes dos meus, né? Assim, Uhum. fiquei mais Sim. 10 anos nessa empresa, também evoluí é, como pessoa, né? E comecei a ter um olhar para outras coisas. Comecei a me interessar por tecnologia, que era algo que eu não conhecia nada, zero. E comecei a me interessar e me apaixonei por tecnologia, esse mundo de startup. Eu achava que o turismo ele estava muito atrasado, né? Na verdade, Sim, fora desse universo, né? fora desse universo. E, e eu falei, puxa, eu tinha feito, na verdade, 45 anos, e eu achava que eu tinha que falar, puxa, eu já sou realizada profissionalmente na minha vida, só que eu ainda tenho mais Uhum. muito para viver. Então, o que eu vou fazer de diferente, né, nesse momento? E foi um momento pessoal complicado, quando eu perdi meu pai, então eu tenho que fazer alguma coisa, né? Assim, minha vida não tá legal. E aí que eu tive a ideia de montar o Pinguim. No início, a ideia principal do Pinguim era para conectar viajantes que não tinham companhia, principalmente as mulheres, né? Sempre Olha pensando que aí, legal. porque tem muita mulher que deixa de viajar por não ter companhia e Por tem falta medo. de companhia? Sim, sim. Muitas mulheres, muitas, principalmente na América Latina. Então eu queria ajudar essas mulheres de alguma forma. E entrei nesse mundo de startups, montei o Pinguim. Confesso que eu não sabia nada de tecnologia, achei que soubesse assim, ligar o Excel, para mim já era saber de tecnologia. É uma brincadeira. Não sabia nada, fui aprender tudo, e isso foi muito legal, né? Esse recomeço, eu chamo assim, porque é praticamente uma carreira nova. Sabe, eu estudo muito longevidade, né? Porque eu acho esse tema muito interessante. E você sabia que as pessoas, a tendência assim dos nossos filhos é que eles tenham 3 carreiras ao longo da vida? Primeiro, porque a gente vai viver muito Pois é. mais, e segundo, Uhum. porque as mudanças vão ser já são, né, muito mais rápidas, E serão e mais ainda, provavelmente. provavelmente. Então é bem interessante. Então eu considero que nesse momento da minha vida eu migrei para uma outra carreira que era de tecnologia, né? E comecei do zero. A mesma Renata de quando tinha 17 anos, com 45, né? Aprendendo, não sabendo, né? Arriscando, né? Entrava em reunião sem saber muito, mais calada do que qualquer outra coisa, ouvindo, estudando, fiz uma pós. Então, foi muito legal. Isso é uma coisa que eu recomendo muito, assim, se você tem a oportunidade de fazer uma coisa que você tenha vontade, faça, né? E foi assim que eu comecei o Pinguim. E ele foi evoluindo, mas nesse meio tempo
a questão das viagens de incentivo, que foi o que eu trabalhei minha vida inteira e sempre amei trabalhar, nunca saíram de mim, né? Clientes, Uhum. Renata, você não vai voltar a fazer viagem de incentivo? Uma das minhas ex-sócias também queria, né, voltar para esse mundo. Eu falava, não, tudo bem, eu posso voltar a fazer porque realmente é uma coisa que eu amo, mas eu preciso voltar a fazer de uma forma diferente, eu preciso trazer essa tecnologia para esse mundo de viagens de incentivo, que também não, até então não tinha nada muito novo, né? Então, eu até fui em algumas viagens de incentivo como passageira por causa do meu marido, Uhum. e eu via as mesmas coisas que eu fazia há 20 e poucos anos atrás na minha antiga empresa, sendo aplicadas nos dias de hoje. Eu falei, gente, não é possível. Eu não quero fazer de novo uma nova empresa para ser igual ao que eu fiz quando eu tinha 24 anos. Aí eu me Claro. sentiria muito frustrada, né? Então foi com esse intuito que eu novamente empreendi aos 45 e agora nesse último ano mais focada em viagens de incentivo, porque deu muito certo trazer a tecnologia para as viagens de Sim, incentivo. sim. E é muito legal, né? Eu adoro e assim, e eu não, assim, os meus dias são muito divertidos. É muito mais difícil, eu acho. Às vezes eu sinto mais dificuldade, por incrível que pareça, montar uma empresa hoje do que quando eu montei lá atrás, sem, né, sem nada, assim, em termos de experiência. Eu acho que hoje o mundo é muito mais desafiador. O que que você acha mais difícil? Porque o mundo é mais desafiador ou alguma perspectiva sua? Lá, de repente, era uma outra Renata. Eu acho que as pessoas hoje em dia são exigem muito mais com muito menos. Então isso Sim. para mim é uma grande dificuldade, porque eu tenho essa cabeça de que aquilo que a gente começou a falar, eu acho Hum. que você tem que trabalhar muito para aprender, para conquistar e para chegar. Mas o pensamento hoje em dia não é esse, né? O pensamento é: eu tenho 20 anos de vida, já aprendi muita coisa, já tenho um diploma XYZ, entendo de tecnologia, acham que mais que você, e isso para mim é uma grande dificuldade, né? Porque eu acho que você tem que aprender, assim, a vida vai te dar essa experiência toda, Sim. né? Então, isso me É. incomoda. A falta de humildade das pessoas, né? Porque eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou Sim. aprendendo. Sim, Então, eu acho sim. que isso é uma coisa que me incomoda em termos de pessoas. E em termos de negócios, é mais difícil porque é tudo muito mais rápido, né? Você tem que estar ali, você tem que dar certo rápido. Senão você é descartado. Então, eu acho que É. essa é a dificuldade. Mas são coisas que eu adoro resolver, né? Um empreendedor, ele tem que gostar de resolver problemas, né? A gente brinca, eu sou um troubleshooter, né? O meu negócio não é mais fazer viagens encantadoras, meu negócio é resolver os problemas de uma empresa para que ela seja uma empresa bacana, para que ela possa ter funcionários felizes, colaboradores felizes, clientes felizes, viagens inesquecíveis. Para isso, eu preciso estar o tempo inteiro resolvendo todas as questões. Então, Não, eu você adoro falou umas fazer isso. coisas muito legais. Eu acho que nessa sua fala sobre criar uma empresa agora, eu acho que tem muita coisa valiosa. Então, toda a perspectiva de que o mundo mudou e que as pessoas de uma geração diferente da nossa, né? Eu acho que essa é a questão. Eu vejo muita gente preocupada com a solução e não com o problema. Então parece que a gente já existe um monte de solução pronta, mas não existe. Quando a gente vai aplicar, na maioria das vezes a gente não dedicou tempo suficiente a entender o problema. E eu acho que é isso que a gente aprende com o tempo, né? E com a Exato, vida, né? Os problemas de família, os problemas de amigos, os problemas pessoais, os problemas profissionais, né? Os problemas de equilíbrio de vida, a gente vai entendendo que não é a solução é a consequência de você se debruçar sobre o problema. E os problemas são completamente diferentes. exato. Completamente diferente. Mudamos as pessoas, os problemas mudam. Mudamos as empresas, os problemas mudam. Muda o tempo, o problema muda um pouquinho. Às vezes a gente diz, e a gente diz, Karen, mas a gente discute no mundo as mesmas coisas que a gente discutia antes. Não.
pode ser parecido, mas são novas pessoas, são Exato. novas leis, são novos contextos, né? E eu Sim, acho são que muito é diferentes. por isso que você fala da questão da humildade, eu acho que é bem isso. De um dia, de hoje para amanhã, a gente já aprende milhões de coisas, um problema já mudou de cara, já é uma solução diferente. Acho que esse olhar humilde sobre nós e sobre o nosso entorno, ele é, eu digo, É, uma habilidade é uma a habilidade ser mesmo. construída. E para a gente também, né? Eu me vejo muito também Uhum, me cobrando, olha, abre a cabeça também, né? Tem coisas novas sim, aí, diferentes, isso todo dia, né? Então, todo dia. é um exercício, né? Você olhar para o novo, Sim. você enxergar o novo, uma nova solução, um novo caminho dentro daquilo que você já está consolidada, né? Você já tá, por isso que muitas empresas não É. conseguem inovar ainda, né? E as que conseguem vão sair na frente, porque ela está consolidada, ela realiza lucro, ela vai bem, ela tem os clientes felizes. Então, para que eu vou arriscar uma inovação ou trazer uma coisa nova, algo desconhecido? Só que É. se você não fizer isso hoje, amanhã você Alguém vai vai morrer. fazer por você amanhã. Alguém vai fazer. Então, esse É. exercício eu estou sempre ali, né? Porque nas viagens de incentivo nós somos consolidadas, mas não como elas Uhum. vinham até então, né? Então, acho que esse é o meu grande desafio, o olhar do novo, daquilo que pode vir, trazer para aquilo que tá bom, tá ótimo, né? Tem cliente feliz, dá lucro, é tudo ótimo, mas eu tenho que inovar, porque eu sei que daqui a pouco eu vou morrer. Se eu não fizer isso, vai chegar alguém. Então, acho que Sim, esse esse é o desafio é muito desafio. importante, né? Então, por exemplo, eu tenho uma feira, um exemplo rapidinho, uma feira que acontece Não, pode contar. de viagens do mundo inteiro, agora na Alemanha. E eu sei, todas as empresas mandam pessoas da área de operações ou mandam os clientes. Uhum. A gente aqui está mandando o CTO. Ah, mas ele vai numa feira de viagens? Vai. Ele vai numa feira de viagens, porque o olhar dele de tecnologia vai Ele conseguir tende a ter um olhar enxergar de inovação. totalmente, né? Então, É. assim, eu sei que ninguém está fazendo isso, só a gente. Então, é isso que para mim é o grande desafio, né? Não é o novo destino, o novo hotel, não. É, vai lá e me traz. O que a gente pode fazer ainda de mais inovador? Que tecnologia pode influenciar ainda mais nas viagens? Então, isso para mim é uma delícia, na verdade. Isso é uma coisa Oh, muito que boa. ótimo. Mas eu acho que esse é o Né? caminho mesmo, né? E eu acho que É, tem a ver com o que a gente falou, esse olhar humilde, né? Saber escutar, ouvir o mercado, as pessoas, o que está acontecendo no mundo. E é, não ter esse mindset de, estamos prontas. Não, nunca estamos. A gente vai se aprontando não, todo dia, aprendendo mais, se desafiando. Me dá aqui que eu resolvo. Não sei fazer, me mas dá. faço. É, Muito bom. Renata, me diz aí, pensando em tudo que a gente conversou, né? E eu sei que não faltam são mulheres líderes e precisamos de mais empreendedoras. Só para a gente ir fechando, qual foi o grande desafio de empreender? Você já contou um pouquinho do desafio das pessoas e do mundo, mas vou até mudar. E o seu desafio com a tecnologia? Qual foi o grande desafio com a tecnologia? bom, né? É todo dia. Mas eu tô pensando, não, é todo dia, mas agora você já está, né? Já entrou no universo. Mas quando você estava lá, É, olha, meu grande desafio foi porque realmente eu não entendia nada de tecnologia, nada, zero. E resolvi fazer uma startup, uma plataforma tecnológica. Então, assim, o grande desafio foi escolher os parceiros certos. perfeito. Então, eu tive algumas experiências ruins até encontrar um parceiro certo. Né? Eu errei mais, muito mais, porque eu não conhecia, eu não tinha conhecimento. Então, eu tinha que acreditar no que a pessoa estava me dizendo, porque eu não sabia Sim. dizer se estava certo ou errado.
Então, eu acho que se eu fosse começar de novo, eu teria estudado muito mais antes de já ter começado a fazer, né? Talvez eu tivesse aprendido a codar, alguma coisa assim. Então, esse para mim Muito foi... bom. Outro Não, dia, a minha enteada, né, que eu considero que é minha filha também, que moram comigo todas, ela tá na dúvida de fazer direito. Mas essa faculdade de direito, imagina, você tem aula de código, né, de desenvolvimento. Eu falei, que bom. Mas para que o direito vai usar? Eu falei, não é o direito. vai usar. Todo mundo vai usar. Todo Né? mundo Então, vai se usar. essa faculdade está com essa matéria no seu currículo, faça essa faculdade, porque todo mundo vai usar. Né? Então, esse foi o meu grande desafio aí, não saber codar e não saber olhar para a pessoa e falar, o que você está fazendo não está certo. Então, eu errei, tive parceiros errados, porque eu não entendia. Mas faz parte. Muito bom. Entendi. Mas chegou até aqui, aprendeu, a gente vai aprendendo, né, com os erros também. Eu acho que Sim. faz parte. Tem que ser, não, Sim. não há outro caminho. Renata, que lindo. Muitas coisas. Já quero outra conversa, porque eu acho que a gente estava de muito mais tempo. Faltou Sim, nem aí falamos da um vida tempão da sua pessoal, né? jornada. Não falamos da vida pessoal, não tomamos vinho, não falamos da vida pessoal. Vamos ter que fazer isso. Tomar vinho e falar da vida pessoal e das viagens. Que eu sou... Combinado. Meu marido diz assim, eu nunca vi a pessoa... Eu chego no aeroporto, voltando de viagem de oficina, tem voo direto pra onde? Desse aeroporto. Ele, mas você acabou de chegar. Eu falei assim, mas eu já tô pensando na próxima. A vida é muito curta. Foi igual. Concordo. O mundo é grande demais e a vida é muito curta. É verdade. Então acho que a gente vai ter que marcar e fazer um episódio só de viagens. Combinado, vai ser um prazer. Trocar. Vai. E olha, muito rico esse episódio. Muito obrigada pela transparência, pelo carinho, pela honestidade, pela conversa e com certeza vai inspirar muita gente. Obrigada a você, Karen. Um prazer mesmo estar aqui. Obrigada por assistir mais um episódio do Pipotec. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!